Graça e paz, meus amados. Está falando aqui é o pastor Vinícius de Paula. Eu sou pastor da Igreja Batista Memorial em Campo Grande. Nossa igreja fica situada aqui na rua Anita Malfatti, número 35, em frente ao bairro Adriana, aqui próximo ao posto Ipiranga, na Estrada da Posse. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos aqui fazer, participar daquilo que Deus nos orientou a fazer no que diz respeito à instrução, ao ensino. Nós estamos movidos a levar um conhecimento maior, a trazer uma colocação da Bíblia mais apurada para que as nossas dúvidas sejam sanadas. Pedro, quando ele faz a sua saudação na sua carta, ele vai dizer que a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus Cristo e de Deus, Então nós temos um conhecimento muito maior para que a gente possa viver, para que a gente possa levar a nossa vida a um nível mais alto, E esse nível mais alto vai nos trazer uma proximidade com o nosso Deus e vai trazer para a gente também uma comunhão, uma intimidade maior. Eu quero te convidar a participar dessa explanação, a tirar suas dúvidas aqui e fazer com que a palavra de Deus seja na nossa vida um diferencial. Nós temos esse conhecimento porque o próprio Pai nos deu. Você tem a oportunidade de se fazer conhecedor a fundo daquilo que Deus deixou preparado para nós através da sua palavra. Então, quanto mais você se conhecer na palavra de Deus, mais você vai saber quem Deus é na sua vida. E quanto mais você entende da palavra de Deus, mais na Escritura você se conhece. E aí você vai identificando aquilo que foi escrito diretamente para você, para a sua vida. Tá? Viaja comigo agora nessa história. Vem comigo, vamos aprender um pouco mais. A pergunta que foi lançada para que a gente pudesse estar falando agora era sobre Jesus ser o Filho de Deus. Jesus como Filho de Deus. Uma pergunta que aparentemente a resposta seria fácil de lidar, dizendo que sim, Jesus era o Filho de Deus. Mas nós sabemos que a gente precisa aprofundar essa resposta. Não simplesmente trazer para você, dizer que Jesus é o Filho de Deus e deixar vago como que Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma mulher aqui na terra, tendo José como marido dessa mulher, e como a Maria gerou um filho onde José não teve a participação. Isso tudo são questionamentos que se levantam diante da questão de Jesus ter vindo sobre o nascimento de uma mulher. E a gente quer trazer sobre isso alguns fatos que vão trazer Jesus, que vão marcar Jesus como o Filho de Deus. E o primeiro que eu quero trazer aqui para a gente está registrado em Mateus, no capítulo 16, a partir dali do verso 14, a partir do verso 13, quando Jesus vai perguntar aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha só o que Jesus se coloca. E aí os discípulos respondem, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E aí Jesus lança outra pergunta, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E aí veio a resposta que é da revelação. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus completa, dizendo, respondendo Simão Pedro isso, Jesus vem no versículo 17 e diz, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, ou seja, ninguém do nível terreno, ninguém do nível dessa terra poderia te afirmar que eu sou o Filho de Deus, mas que não fosse o próprio Deus mesmo te trazendo essa questão por uma revelação. E Jesus fala para ele que te revelou não foi carne e sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Jesus traz a certeza que ele é o Filho de Deus, e pela revelação que vem para nós através do Espírito, discernindo as coisas de Deus pelo Espírito, nós conseguimos entender que Jesus ele é o Filho de Deus.
Em outra passagem, que você pode ver em Mateus, no capítulo 27, verso 54, você vai ver o centurião falando. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Numa manifestação do Espírito, onde naquele momento Jesus ele deixa o seu corpo material, acontecem terremotos, né? A Bíblia vai falar que o dia virou noite naquele tempo. E ali eles vendo todos aqueles sinais, eles chegaram à conclusão que verdadeiramente se tratava do Filho de Deus crucificado naquela cruz. Isso não veio pela revelação da parte de Deus. Agora eles olharam para os sinais que estavam acontecendo. E os sinais que foram feitos trouxeram ali para eles a certeza de que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Então a gente tem aí com essas duas passagens uma certeza de que sim, Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado do céu para que ele pudesse legalmente ter acesso à terra e dessa forma legal ele pudesse realizar aqui na terra o seu ministério, fazendo com que o homem, através dele, fosse levado a uma regeneração e por essa regeneração o homem pudesse ter novamente acesso a Deus através de Jesus Cristo, para que o homem fosse colocado novamente para o louvor da glória de Deus e vivesse uma vida com justiça de Deus. É interessante a gente olhar para os textos bíblicos e entender que, além disso, a Bíblia ela vai trazer para a gente algo interessante. Sabendo que Jesus ele veio do céu, ele sempre se colocou e sempre disse que ele era o Filho de Deus, a gente tem na esfera terrena uma coisa que nós temos que dar muita ênfase, que é chamado da genealogia. E quando a gente fala de genealogia, vamos falar sobre a de Jesus. A gente vai ver que Jesus ele veio da genealogia de Davi. Jesus ele veio da genealogia de Davi e isso está confirmado em Lucas 10, 38, quando ali o cego vai anunciar, né? Ele exclama quando ele sabe que Jesus vai passar e por um pedido de socorro ele vai anunciar. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero trazer essa curiosidade para você porque é algo que pode ser muito esclarecedor no que diz respeito àquilo que Jesus fez, como ele veio à Terra como Filho de Deus e como ele nos transformou também em filhos de Deus. E eu quero trazer isso para você no quesito para que você possa ter a ciência no seguinte: ele era filho de Deus, veio à Terra, chamou todo o tempo falando que Deus era o seu Pai, se colocou como filho de Deus. Deus, através de revelação, falou com Pedro. Os soldados ali na crucificação viram pelos sinais que ele era filho de Deus. Só que naquela cruz ele fez um gesto. E antes daquela cruz existia um gesto que foi feito por Jesus, que foi o gesto da substituição. Ou seja, Jesus ele tomou o nosso lugar e sofreu uma morte que era destinada a cada um de nós. Ele nos substituiu. João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, é um Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, que veio morrer ao meu e ao seu favor. Ele morreu a nossa morte, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A substituição, ela acontece mediante a uma aliança que Jesus propõe a fazer conosco. Como assim aliança? Em inúmeras passagens do Antigo Testamento nós vamos ver formas diferentes de aliança sendo feitas, de homem para outro homem e também de Deus para conosco. E essas formas de alianças eram comuns em meio ao povo. Quando nós andávamos, quando o povo andava, quando o povo se lidava com o outro, existiam as formas de acordos, os contratos, que nós chamamos de aliança. Aliança é um contrato que é feito de uma pessoa
para com a outra, e para que esse contrato, né, para que nessa aliança cumpra-se todos os termos delas, para que, se cumprindo todos os termos, você seja beneficiado de alguma coisa. Caso contrário, se você não cumprir os termos da aliança, você não será beneficiado, mas você tomará um prejuízo mediante aquilo que você não conseguiu cumprir no seu acordo, na sua aliança. E uma das formas de aliança, a gente vai ver que existia a troca de capa, a troca de túnica, existia a refeição memorial, que ficou marcada para a gente, que a gente chama hoje como ceia do Senhor. Era uma forma que o povo tinha de se aliançar. Entre essas, também tinha uma forma de aliança, que era a troca de nome. Ou seja, quando o nome era dado a outra pessoa em forma de aliança. Isso significava que aquele que estava recebendo agora o nome tinha alguém que vai agir a favor dele para que nenhum outro traga um prejuízo ou venha trazer alguma coisa de ruim. Ou seja, Jesus ele faz uma troca, uma aliança. Ele faz uma troca de nome. Quando o gesto que vem de Jesus nascendo de uma mulher na terra faz com que Jesus agora tenha uma linhagem terrena. E aí Jesus agora ele recebe o nome na genealogia como um filho de Davi, porque ele agora vem da descendência de Davi. E quando Jesus legalmente recebe essa descendência de filho de Davi, legalmente ele consegue fazer conosco essa troca de nome. E agora Jesus, filho de Davi, e agora nós, que éramos filhos dos homens, vamos ser chamados de filho de Deus. Lá em João, capítulo 1, do verso 10, começa a dizer assim: o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu, não o conheceu. E aí veio o 11, veio para os que eram seus e os seus não o aceitaram, não o receberam. No verso 12 está escrito: mas a todos o que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Percebam que nós, como Simão, no próprio texto onde Simão vai falar, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, Jesus ali fala, bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, ou seja, filho de Jonas. E agora ele não é mais filho de Jonas, por quê? Porque ele agora recebeu. E quando ele recebe a Jesus, quando ele crê no seu sacrifício, ele ganha um poder. Também como nós ganhamos esse poder, a partir do momento que nós cremos em Jesus, quando nós aceitamos o seu sacrifício, reconhecemos que aquilo ali foi feito a favor da nossa vida, nós recebemos esse poder de ter feito essa aliança com Cristo. E nessa aliança, o nosso nome foi trocado. Jesus agora é chamado de filho de homem, filho de Davi, e nós somos chamados filho de Deus. A todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia! Você, meu amado, que crê, você que recebeu a Jesus Cristo no seu coração, você que crê que o nome de Jesus está sobre todo nome, você recebeu um poder para que seja feito filho de Deus. E agora, você também é um cidadão dos céus. Através de Jesus, você ganhou o direito de entrar no céu como co-herdeiro, herdando tudo aquilo que o Pai preparou, tudo aquilo que o Pai já despojou. E nós temos agora direito, por herança, como Cristo também tem, de sermos cidadãos dos céus. Nós herdamos esse direito através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio e nos substituiu, se fazendo filho do homem, para que nós pudéssemos ser feitos filho de Deus. Hoje você tem essa oportunidade de andar dentro dessa aliança com Jesus, de viver uma aliança superior, que é baseada em superiores promessas e que vai te conduzir a lugares inimagináveis e principalmente a um lugar onde não há choro, onde não há lágrimas, aonde não há tristeza, mas somente alegria, paz
a bondade e o amor do Senhor te seguirem todo o tempo. Você já é um cidadão dos céus, porque Ele, Jesus, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus já nos colocou nesse lugar, Deus já nos trouxe a esse lugar. Nós estamos na terra agora como embaixadores de Cristo, representando aquele que nós cremos, representando ao Jesus que nós servimos, que nós adoramos. E como representantes desse reino dos céus, nós estamos aqui para trazer a cultura do céu para esse povo, para o nosso meio. E qual é a cultura do céu? É onde não há choro, é onde não há tristeza, é onde tem alegria, tem paz, e é onde o amor e a bondade de Deus exala. Nossa missão aqui na terra, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo em todas as nações, é fazer com que o reino de Deus seja propagado. E quando o reino de Deus é propagado, tenha certeza de que você está sendo um portador da paz, da alegria. E você está trazendo o reino de Deus e estendendo ele sobre toda essa terra. Assim você faz com que o evangelho seja conhecido e com que pessoas provem e vivam o mesmo amor que nós provamos e estamos vivendo. Seja você um grande semeador e continue semeando a palavra do Senhor por onde você for. Creia que Deus enviou Jesus Cristo, creia que Jesus Cristo existe. Ele é galardoador daqueles que o buscam e Ele nos trouxe a viver uma aliança superior e nos permitiu andarmos na presença do Senhor através dele, da forma a qual nós nunca deveríamos ter saído. Você hoje tem essa oportunidade. Então não joga essa oportunidade fora. Viva como um filho de Deus. Entenda que você hoje já é suprido de todas as coisas. Receba esse poder. Seja um filho de Deus. Entenda que o teu Pai é galardoador. Ele gosta de te presentear. Receba todos os presentes da parte de Deus na sua vida, através de Jesus Cristo. Eu espero que essa palavra tenha falado diretamente ao seu coração. Espero que você tenha aproveitado essa palavra e que ela faça diferença na sua vida. E que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra. Faça com que as pessoas entendam que Cristo Jesus tem algo especial para que elas possam viver ao lado dele. Entenda, leve essa palavra, compartilhe esse vídeo. Faça com que mais pessoas assistam ele, para que elas se acheguem até Jesus, para que elas se rendam aos pés do Senhor. Espere os próximos vídeos que nós vamos gravar. São porções que vão fazer a diferença nas nossas vidas. E eu tenho certeza desde já que você será mais do que abençoado com essa palavra. Que Deus nos abençoe. Eu te amo em Jesus.